E aí, galera, tudo bem com vocês? Nova criatura chegando a conhecer mais. Mais palavra, mais comunhão e mais sabedoria. Vídeo passado, aprendemos o que é maturidade espiritual e como alcançá-la. E nesse vídeo de hoje, nosso último vídeo da série Maturidade, nós vamos aprender como se tornar maduro espiritualmente. Para se tornar maduro espiritualmente, precisa de alguns hábitos e práticas. A primeira delas é buscar intensamente, a Deus. Para facilitar a sua caminhada, nós trouxemos algumas dicas para você. E quais são essas dicas, Andriele? Bom, a primeira dica é ler a Bíblia regularmente. É impossível alguém amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e uma das formas do Pai se comunicar com o ser humano, conosco. É por meio dela que sabemos a sua vontade, recebemos os seus conselhos, somos animados e recebemos todo o alimento que precisa para ter uma vida cristã coerente, e sendo bem-sucedidos nas demais áreas também. A Bíblia é a autoridade máxima e o fundamento da nossa fé. Por isso, estudar ela deve ser um hábito regular na vida do cristão. Contudo, o estudo apenas da letra, ou seja, a compreensão intelectual da palavra, não muda a vida de ninguém. Ler a Bíblia de forma fria é apenas ler histórias. Ela deve ser entendida como a nossa fonte de vida. O que isso quer dizer? Nas entrelinhas do texto bíblico, Deus quer falar muito conosco e nos dar respostas e direção. Então, no nosso Instagram, lá nos destaques, vai ter uma parte falando sobre oração também, como começar a ler a Bíblia e tudo mais. Outra dica é ore constantemente. A oração é nosso canal de relacionamento direto com Deus. Ela é fundamental para quem deseja ouvir a sua voz e entender qual é a vontade do Pai. O hábito de orar é essencial para o crescimento do cristão e permite que ele compreenda o propósito de Deus para a vida dele. A oração deve ser parte do cotidiano do cristão, ou seja, orar deve ser um estilo de vida. É possível estar em contato com Deus em qualquer lugar, mas também é muito importante separar um tempo exclusivo para estar a sós com Ele. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, a oração não deve ser utilizada somente para apenas momentos difíceis, mas sim para agradecer, né, Michele? Isso aí, a oração é muito importante. E outra dica muito importante também é quando nós nos edificamos e servimos ao outro. Então nós precisamos buscar por mais de Deus. O nosso objetivo como cristão é ser semelhante a Jesus. O mundo sempre vai pressionar nossas vidas, vai querer mudar a nossa mentalidade para que nós volte para Ele novamente. Mas nós precisamos estar firmes em ouvir a palavra, em ler livros cristãos, estar entre pessoas que professam a mesma fé e estar disposto a servir. E eu quero tratar um pouquinho mais sobre esse estar disposto a servir. Lá em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então quero deixar claro assim, que não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Existimos para servir, fomos chamados para servir, mas quando estamos com problemas, ficamos isentos desse serviço? O que vocês acham? Quando nós estamos com problemas, essa responsabilidade, vamos dizer assim, é como se nós não tivéssemos? Então eu quero trazer 2 passagens para vocês da Bíblia. Lá em 1 Samuel 23, conta sobre a história de Davi. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. E o que aconteceu? Ele soube que a cidade de Keila estava sofrendo ataques, seria atacada. E ele se compadeceu pelaquela cidade. E ele foi orar a Deus, perguntando para Deus se era preciso ele ir lá, se era necessário ele ir lá. E Deus disse para ele: sim, é necessário. Então ele chegou até os outros homens que estavam com ele, fugindo de Saul, e ele foi conversar com esses homens. E o que esses homens disseram para ele? Não, nós já temos problemas demais, nós vamos pegar mais um problema? Então Davi ficou pensando, ficou em dúvida e foi conversar com Deus novamente, foi orar a segunda vez a Deus, perguntando se era mesmo para ele ajudar a cidade de Keila. E o que aconteceu? Deus respondeu novamente para ele:
Sim, aqui nós vemos claramente, Davi estava com problemas, mas mesmo assim decidiu servir a outros, ajudar a outros. Em outra passagem também que está na Bíblia, está lá em Atos 8:3, que fala sobre Saulo. Eu quero ler com vocês. Fala assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregava a palavra por onde quer que fosse. Então aqui o que nós vemos? Nós vemos que a igreja estava sofrendo grande perseguição, né? Até pela vida de Saulo. Só que o que aconteceu? Eles continuaram pregando. Então aqui também é a outra parte muito importante. Por mais que eles estavam passando por dificuldades, por aflições, eles continuaram servindo, continuaram pregando o evangelho. Então, o que nós aprendemos? Que os problemas não podem ser usados como justificativas para nós não fazermos e não servirmos ao nosso próximo. A única coisa que talvez deveria nos parar em relação ao serviço, e acredito que temporariamente, não definitivamente, é se o nosso caráter como cristão estiver em jogo. Porque toda forma de servir e de serviço na Bíblia, ela é muito focada no bom exemplo, né? Então, se a qualificação é necessária para entrar, né, para servir ao outro, então ela se faz necessária para nós permanecer. Então, não basta nós estarmos bem alimentados, né, edificados. Nós, como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para ser bênçãos uns para com os outros. Esse é o motivo pelo qual devemos ser úteis para as pessoas ao nosso redor, transbordando o amor que recebemos de Deus. Esteja sensível a isso. Uma palavra de consolo, um abraço, um olhar, uma oração, né, uma doação, uma atitude gentil são capazes de mudar uma vida. Outra característica também, uma dica muito importante, é viva de acordo com o que você acredita. Ou seja, você precisa viver de acordo com aquilo que você professa, né? Se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós precisamos viver de acordo com Ele, de acordo com a obediência a Ele. Não adianta termos muito conhecimento da Bíblia e não aplicarmos em nossas vidas no dia a dia. Quem tem o entendimento, mas não coloca em ação, é muito pior do que o descrente. Quando nos dispomos a mudar o nosso modo de viver para estar de acordo com a palavra de Deus, isso significa que estamos vivendo a nova criatura na prática. Você sabia que a pessoa imaturas não consegue se relacionar de maneira saudável com o próximo? Pois o comportamento infantil atrapalha a convivência. Então pare e pense hoje, você tem tido muitas intrigas, brigas com o seu próximo? Com a sua família? Com seus amigos? Pare e pense se você não está sendo muitas vezes imaturo. E uma das coisas que eu considero como imatura é quando a gente coloca a culpa no outro, achando que o outro está errado, para a gente não precisar mudar. Então nós precisamos ser maduros. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo cita as brigas, as invejas como exemplos de atitudes carnais. Porém, quando somos cristãos maduros, somos capazes de deixar a vaidade, os ciúmes, a mentira, o egoísmo e a fofoca e outras criancices de lado, para dar espaço para as características de Deus, para que elas sejam expressas em nossas vidas. O resultado de um relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, afeta positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Com a ajuda de Deus, podemos sempre nos tornar pessoas melhores. Então, fechando aqui o nosso vídeo, para nos tornarmos maduros espiritualmente, nós precisamos nos dedicar, precisamos deixar a criancice de lado e nos comportarmos como tudo aquilo, outras coisas que foi falado em outros vídeos, né? Sobre educação, sobre persistência, muitas outras coisas. Então, nós encerramos aqui nosso vídeo de maturidade e vamos estar na próxima quarta-feira com outros vídeos, com outros temas. Deus abençoe, fique com a gente aí acompanhando todos os nossos vídeos. Deixe seu like, comente e compartilhe. Conhecer mais palavras, volta de novo lá.